Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar mais uma parte do Creio e essa parte ela converge também com o dogma mariano. Hoje nós vamos falar sobre a parte do Creio que diz assim, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Essa parte do Creio, ela converge com o dogma mariano, né, que é o da virgindade perpétua. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Antes eu quero começar lendo para vocês um parágrafo do nosso catecismo, parágrafo 496, que diz assim: desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Então, a virgindade de Maria, ela começa lá na nossa Sagrada Escritura. Quando o anjo anuncia a Maria que ela conceberia do Espírito Santo, a primeira pergunta que Maria faz, a primeira coisa que ela fala antes de dizer o seu sim, ela diz que como isso acontecerá se não conheço homem algum? Isso é de uma riqueza muito grande, porque tem várias camadas essa fala de Maria, né? Primeiro que ela quer entender como que isso vai acontecer, e aí, né, o anjo responde a ela que isso vai acontecer por meio do Espírito Santo, né? Que é essa afirmação que a gente faz no Creio, né? Que ela concebeu do Espírito Santo. Mas por que essa fala traz várias camadas? Porque ela fala que ela não conhece homem algum. Ela diz, eu não conheço homem algum. Esse verbo que ela usa, o verbo conhecer, é no sentido de realmente não ter nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem e nunca ter tido, né? E o interessante desse verbo que ela usa é que ele dá o sentido para nós de entendimento de que ela não conheceu, não conhecia e não conheceria em todo o tempo, certo? É a mesma coisa de que se alguém virar para mim e falar assim, você quer um cigarro? E eu falo, eu não fumo. Eu não fumei, nunca fumei, não fumo hoje, não fumarei, entendeu? É nesse sentido, eu não conheço homem algum. Eu não conheci, não conheço hoje, não conhecerei. Esse conhecer não é no sentido de encontrar, de conhecer de fato, de uma primeira vista, né? É no sentido de ter relações mesmo. Então, Maria, ali naquele momento, ela já deixa claro a sua virgindade, né? E ela fala que ela nunca esteve com um homem e que ela não iria estar com o homem, porque ela era já consagrada ao coração de Deus. Então, essa fala de Maria é uma fala muito profunda. Esse verbo que ela usa, não conheço, é um verbo que já nos traz muitas explicações. Mas a gente vai prosseguir, que lá em Mateus, no primeiro capítulo, no versículo 25, fala assim, ó. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, perto, né?
abre lá comigo, Mateus, capítulo 1, versículo 25. Ele fala assim: mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui ele faz referência a José, né? Que é toda aquela parte que o anjo vai até José em sonho. E aí São Mateus diz que Maria, que ele não a conheceu, que São José não conheceu Maria até o dia em que ela deu à luz a um filho. Aí você pode pensar assim, mas até o dia que ela deu à luz, ele não conheceu, mas e depois? Né? Na verdade, esse até aqui, ele não quis dizer no sentido de exatamente até o dia deste evento. É até o fim da vida, na vida toda de Maria. Quando essa questão da virgindade perpétua, que é o segundo dogma que foi proclamada no primeiro milênio, né? Essa questão, esse dogma mariano, ele fala da virgindade de Maria antes do parto, durante o parto e pós-parto, né? Para a vida toda. Ele defende a virgindade de Maria sempre, na vida toda dela. E isso é falado na palavra, né? A gente tem provas disso na palavra de Deus, né? Quando ela fala que não conhece, aqui nessa passagem, quando fala, né, que José não conheceu até o dia que ela dá à luz, então quer dizer, aqui mais uma vez se confirma, né, essa verdade de fé. E aí, mais à frente, a gente tem mais um ponto que a gente pode destacar sobre a virgindade de Maria, sobre a virgindade perpétua de Maria, né, para todos, sempre, que é lá em João. Então vamos continuar com a nossa Bíblia, a gente vai abrir lá em João. João, no capítulo 19, no versículo 25. Vamos abrir lá, do 25 ao 27. Essa parte é uma parte muito bonita, que ela também diz respeito ao que a gente já viu sobre a maternidade divina. Mas ela se aplica também a esse, e eu vou explicar por quê. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Quando a gente fala dessa passagem, como eu falei, ela diz muito a respeito à maternidade divina, né? Porque foi aqui nesse momento que Maria recebeu, né, a todos nós, a humanidade inteira, por meio de São João, né, o discípulo amado. Foi nesse momento que ela recebeu todos nós como filhos e nós recebemos ela como mãe. Mas, para além disso, né, na maternidade divina tem vários outros fundamentos. Esse aqui é um dos fundamentos, né, que a gente já pega aí também, a maternidade espiritual de Maria sobre todos nós. Mas para além disso, uma coisa muito importante que a gente deve ressaltar dessa parte do Evangelho de São João é que aquele mandamento do honrar o seu pai e sua mãe era um mandamento muito forte na época dele também, né? Na época de Jesus. Então, aqui Jesus está honrando a sua mãe. Por quê? Porque Maria não teve outros filhos. Maria teve somente nosso Senhor Jesus Cristo como filho.
Então, ele, como filho, está honrando a sua mãe, não desamparando-a, mesmo na cruz. Ele não deixa de amparar a sua própria mãe. Então, ele já arruma para ela um filho, né? No caso, São João, para poder cuidar dela, porque ela iria ficar sozinha, né? Então, Jesus já arruma São João para poder cuidar de Maria. Então, essa parte da passagem, ela tem tanto essa visão instantânea, né, do que aconteceu exatamente naquele momento, que é exatamente isso que eu estou falando agora, né, o fato de Jesus ter honrado sua mãe até na cruz, arrumando São João para cuidar dela, visto que ela era uma mulher sozinha, porque nesse período aqui São José, segundo a tradição, ele já tinha falecido. E como ela era sozinha, então Jesus confia a vida de sua mãe ao discípulo amado, para que ele pudesse cuidar realmente dela. E aí, aqui fala, e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, a partir desse momento, Maria já foi ficar aos cuidados de São João mesmo, para que ele pudesse realmente cuidar dela como mãe. Então, essa passagem bíblica, ela tem tanto essa visão instantânea do que de fato aconteceu naquele momento, como essa visão mais ampla, né? A gente pode dizer assim, que é da nossa maternidade espiritual. E aí, mais uma vez aqui se comprova a virgindade de Maria, porque ela não tinha outros filhos. Aí vocês podem, né, se questionar, falar assim, mas e aquela passagem que fala dos filhos de Maria, né? Na verdade, a passagem nem fala dos filhos de Maria. Se você for procurar na Bíblia, você não vai ver falando sobre os filhos de Maria. A Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus. E aí, o que significa isso, né? Os irmãos de Jesus, na época, não tinha uma palavra, como se diz, entre aspas, uma palavra boa para ser usada para todos os graus de parentesco. Então, eles se chamavam todos de irmãos, poderiam ser tios, primos, sobrinhos. Não estou falando que Jesus teve sobrinhos, mas assim, enfim, para todo grau de parentesco se falava de irmãos, não se falava, não se dividia, certo? O grau de parentesco. Então, por isso que ele fala, né, os irmãos de Jesus, tem uma passagem que fala sobre isso. E aí é onde algumas pessoas se confundem de fato, mas não necessariamente era os irmãos de Jesus, na verdade, não necessariamente não, realmente não eram, né, os irmãos de Jesus, de sangue, eram irmãos espirituais, né, irmãos de comunhão, de comunidade. E o nosso padre mesmo, na missa, fala, né, meus irmãos e minhas irmãs, mas não necessariamente todos nós somos irmãos de uma mesma família sanguínea, com laços de sangue. São os irmãos espirituais, né, que têm essa comunhão, que vivem em comunidade. A gente tem que ter isso muito certo na nossa cabeça também. E aí, aqui tem uma fala de São Jerônimo, que ele fala assim, ó, afirmo que já foi provado no Evangelho que se fala dos irmãos do Senhor, não como sendo filhos de Maria, mas irmãos no sentido que expliquei, isto é, em relação ao parentesco. Não posso apresentar contra você toda a série de escritores antigos, Inácio, Policarpo, Irineu, Justino e muitos outros homens apostólicos e eloquentes, que sustentaram essas mesmas opiniões e escreveram volumes cheios de sabedoria. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia, né, para nós, assim, com mais fácil acesso. Então, ele fala que há muitos anos se fala sobre isso, mas que isso já está claro, que não tem por que a gente ficar gastando a nossa energia sobre isso, né? E aí, uma outra coisa que se faz muito interessante a gente entender também essa virgindade perpétua de Maria é o seguinte, lá em Isaías, vamos continuar aí com a nossa Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 7, se não me engano é isso mesmo, deixa eu
encontrar a minha aqui. Eita. Peraí. Eita. Pra frente. Capítulo 7. Muito bem. No capítulo 7, versículo 14. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, e aí da tradução grega traz a palavra virgem, né? Eis que a jovem virgem está grávida e dará à luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por que isso aqui é muito importante? Acreditar na virgindade de Maria é acreditar no próprio Cristo. Isso é uma evidência cristológica. Se a gente nega a virgindade de Maria, a gente acaba negando ao próprio Cristo, porque isso aqui é uma profecia, né? Isso aqui é de muito antes, né? de Jesus. Então, assim, se a gente nega essa virgindade de Maria, a gente acaba negando que Jesus é realmente o Cristo, que ele é realmente o Messias. Então essa profecia é uma profecia messiânica, porque ela fala que uma virgem dará à luz a um filho que será chamado o Emanuel, né? E lá em Mateus, quando a gente volta lá em Mateus, e aí, gente, a Bíblia é assim mesmo, né? A gente vai fazendo esse vai e vem. Lá em Mateus, fala assim, quando o anjo vai falar com José. Aí fala assim, enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, manifestou-se a São José, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, e mais uma vez se confirma a virgindade de Maria, porque ela concebeu do Espírito Santo, que converge com essa parte do creio do qual nós estamos falando também hoje. Ela dará à luz a um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor já havia dito pelo profeta. E aí ele faz esse link com a escritura de Isaías, que eu acabei de ler. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido fica Deus conosco. José, ao despertar do sono, conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Então, aqui já fica muito claro tudo isso que eu venho dizendo para vocês, né? Maria concebeu do Espírito Santo, ela não teve relações com São José, ela era virgem, ela permaneceu virgem, e isso também eu quero trazer para vocês o que diz aqui, que ele vai falar assim, quando ela fala de que Maria permaneceu virgem, a gente fala sobre a parte de Isaías, que também diz que Maria não conheceu a dor do parto. Fala assim, ó, no capítulo 66, antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino. E isso aqui, por que isso aqui é tão importante aqui nesse momento? Porque ele fala que antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Então, é uma coisa sobrenatural. Antes que ela sentisse, antes que ela tivesse contrações, ela já deu à luz. Então, Maria era uma mulher diferente. Ela não era uma mulher igual a qualquer outra no mundo. Ela era uma mulher especial. Ela permaneceu virgem. Deus, em sua infinita bondade, permaneceu com a virgindade de Maria, e ela deu à luz sem que isso
pudesse mexer com ela, sem que isso pudesse tirar a virgindade dela de fato. E isso, gente, é totalmente possível. Por quê? Porque nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de um Deus, nós estamos falando de Jesus. E nós estamos falando da Virgem Maria. Então, se você falar assim, mas isso não é possível, como que ela ia permanecer virgem durante o parto? Isso é totalmente possível, porque nós estamos falando de um Deus e que para ele nada é impossível, como diz lá em São Lucas. Então, a virgindade de Maria, para a gente finalizar, né, por aqui hoje, a virgindade de Maria, essa virgindade perpétua é um dogma mariano. Esse dogma mariano, ele então converge com essa parte do creio que a gente veio falar, né, sobre a concepção a partir do Espírito Santo e que nasceu da Virgem Maria. E tudo isso, a gente jamais pode se esquecer de que é uma profecia messiânica, que se a gente nega essa virgindade, a gente acaba negando o próprio Cristo. Eu espero que vocês tenham aprendido, assim como para mim também foi uma honra e uma graça estar aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e eu vejo vocês no próximo domingo aqui no Porquê Católico, na MAV TV.